A questão número 3 do capítulo de noções de função diz o seguinte: Paulo é um fabricante de brinquedos que produz determinado tipo de carrinho. A figura a seguir mostra os gráficos das funções custo total e receita, considerando a produção e venda de X carrinhos fabricados na empresa de Paulo. E aí, logo abaixo a gente tem um gráfico com essas duas informações. Esse primeiro gráfico aqui, ó, que eu vou colocar aqui em azul, é o gráfico da receita. Esse daqui, ó. Esse é o gráfico da receita. O que é receita? É aquilo que o Paulo arrecada com a venda dos carrinhos. E eu tenho um outro gráfico, que é esse que eu vou colocar de verde, que é esse daqui, que é o gráfico de quem? Do custo. O que é o custo? É o quanto o Paulo gasta para produzir os carrinhos. Então, são dois gráficos diferentes. No primeiro gráfico, que é esse que eu marquei de azul, que é o da receita, se você observar, ele passa pela origem. Todo gráfico que é uma reta que passa pela origem, a gente está falando de uma função linear. Ela é do tipo y igual a x. Já o gráfico que está em verde, como ele não passa pela origem e ele é uma reta, eu estou falando de uma função afim. Função afim é do tipo y igual a ax mais b. Então, aí está a lei geral das duas funções. Vamos lá para a letra A. Existem custos tais como aluguel, folha de pagamento dos empregados e outros, cuja soma determinamos custo fixo, que não depende da quantidade produzida, enquanto a parcela de custo que depende da quantidade produzida é chamada de custo variável. A função custo total é a soma do custo fixo com o custo variável. Então, na empresa de Paulo, qual é o custo fixo da produção de X carrinhos? Então, vamos lá. Ele quer que a gente encontre a lei que descreva o comportamento dessa reta em verde. Então, ele quer saber a fórmula que descreve o custo. Para a gente poder descobrir essa fórmula, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar dois pontos que a gente conheça os valores dele e que estão sobre a reta custo. A reta custo é a que eu destaquei em verde. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, que eu conheço as coordenadas. Quais são as coordenadas? 400 e 4.000. E vou pegar esse ponto aqui, ó, que eu também conheço as coordenadas, que é o ponto 100 e 2.800. Beleza. Quando a gente conhece dois pontos e a gente tem a lei da função, aí fica fácil, é só substituir esses dois pontos na fórmula, fazer as devidas manipulações e a gente encontra o valor. Então, vamos lá. Então, respondendo aqui a letra A. A função é do tipo y igual a ax mais b. Vou substituir os pontos. Lembrando que a primeira coordenada é o x, a segunda coordenada é o y. Isso aqui vai ficar, ó. 4.000 é igual a vezes 400 mais b. E agora eu vou substituir o ponto de baixo. 2.800 é igual a vezes 100 mais b. Se você observar, a gente tem aqui um sistema linear com duas equações. E aí você pode usar a técnica que você quiser para resolver. Eu vou resolver utilizando a técnica da soma. Mas para isso, primeiro eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 1. Aí meu gráfico, minha função vai ficar assim. Perdão, meu sistema. Menos 4.000 igual a menos 400A menos B. E vou repetir o de baixo. 2.800 é igual a 100A mais B. Fazendo assim fica fácil, que agora eu posso simplificar esse B com esse B e posso somar as duas equações que sobraram. Fazendo menos 4.000 mais 2.800, eu fico com menos 1.200 é igual a menos 300A. Vou novamente multiplicar isso aqui por menos 1 para tirar o sinal de negativo. 1.200 é igual a 300A. Isolando A, eu fico com 1.200 dividido por 300. Simplifica os zeros. Eu chego que A é igual a 12 dividido por 3, então A é igual a 4.
Prontinho, achamos a letra A. Agora é só achar a letra B e a nossa função custo está pronto. Para achar a letra B, é só você substituir ela em qualquer equação. Vou substituir, por exemplo, nessa daqui, ó. Nessa de baixo. Isso vai ficar, ó. 2.800 é igual. O A que eu acabei de achar é 4 vezes o 100 mais o B. E aí observa que só tem o B como incógnita, é só isolar. 2.800 menos, vou passar para o lado de cá, 4 vezes 100, 400, é igual a B. 2.800 menos 400, 2.400. Então, prontinho. Com isso, nós encontramos o valor de A, encontramos o valor de B. É só você voltar no começo do problema e lembrar qual que era a fórmula geral. Y igual a AX mais B. Agora você substitui o A e o B que você encontrou. Então, a resposta vai ficar Y é igual a 4x mais 2.400. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Observa que 2.400 a gente pode chamar de parte fixa, né? Custo fixo que ele tem. E 4 é a parte variável. Então, isso a gente responde a letra A. Vamos lá, letra B. Letra B fala assim, ó. A função lucro é definida como sendo a diferença entre a receita total e a função custo. Quantos carrinhos Paulo tem que vender para obter um lucro de R$ 2.700? Bom, eu preciso primeiro encontrar a função da receita e depois subtrair uma função da outra, a receita do custo para obter o lucro. É só você lembrar, para você obter o lucro em alguma coisa, para esse lucro ser positivo, a sua receita tem que ser maior do que seu custo. A fórmula da receita, a fórmula do custo a gente encontrou na letra A. Então, agora eu vou fazer a letra B. Para fazer a letra B, eu vou encontrar primeiro a fórmula que descreve o comportamento da receita e depois eu vou subtrair um do outro. Então, vamos lá. Letra B. Para fazer a letra B, eu vou seguir mais ou menos a mesma lógica. Eu vou pegar os pontos, né, que eu conheço. Então, no caso, vai ser esse ponto aqui. Vou passar por cima do outro. Que a gente já sabe as coordenadas, ó. 400 e 4.000. E qual que é o outro ponto? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é a origem. É o 0, 0. Porque passa pela origem. Então, eu já sei a lei da função. A lei da função é y igual a vezes x. Essa aqui é até mais rápida. Então, eu vou substituir. Aí, na verdade, eu vou substituir só esse ponto, né? Só o primeiro. O segundo não vai precisar. Então, vai ficar 4.000 é igual a A vezes 400. Isolando, eu tenho que A é igual a 4.000 dividido por 400. Simplifica. Então, A é igual a 10. Pronto, então qual que é a minha lei? Y é igual o A que eu acabei de encontrar, 10 vezes o X. Prontinho. Tá aqui a fórmula da receita. Agora vamos lá. Então, a gente tem aqui em cima, ó. Essa primeira que a gente encontrou foi a fórmula do custo. E essa segunda que a gente encontrou foi a fórmula da receita. Só que a questão quer saber o quê? Quer saber quantos carrinhos o Paulo tem que vender para obter um lucro de R$ 2.700. Então, primeiro eu preciso encontrar a função lucro. Vamos até usar outra cor. Para a gente poder encontrar a função lucro, a gente vai fazer o seguinte. Ó, o lucro, ele é dado por receita menos custo. Certo? Então, vai ficar lucro é igual. Qual que é a fórmula da receita? 10x menos a fórmula do custo, que é o quê? 4x mais 2.400. Então, o lucro
é igual a 10x menos 4x menos 2.400. Logo, a fórmula que descreve o lucro vai ser 10 menos 4, 6, 6x menos 2.400. Então, encontrei aqui a fórmula do lucro. A fórmula está pronta. Agora, respondendo a pergunta, ele quer saber quantos carrinhos o Paulo tem que vender para obter um lucro de R$ 2.700. A quantidade de carrinhos é X. E o lucro é os 2.700. Então, eu vou substituir essa informação na fórmula. Vai ficar 2.700 é igual a 6 vezes X menos 2.400. Então, aqui é só trocar de lado. Vai vir positivo. 2.400 é igual a 6x. Agora você soma 2.700 mais 2.400. Isso dá 5.100. 5.100 é igual a 6x. 5.100 dividido por 6 é igual a x. Ou seja, x é igual a 850. Prontinho. Isso significa que, para obter um lucro de R$ 2.700, ele precisa vender 850 carrinhos. Beleza? Então, tá aí a questão de número 3.